Ele levou a amante para o baile de gala, mas quando a esposa chegou, todos ficaram chocados. A noite de setembro caía sobre São Paulo como um véu de veludo, salpicado pelas luzes de incontáveis arranha-céus que arranhavam o céu escuro. No coração dos Jardins, o Clube Paulistano, um bastião da tradição e do poder da cidade, pulsava com uma energia febril. Era a noite do baile beneficente anual da Fundação Esperança, o evento mais aguardado do calendário social onde as fortunas se encontravam. Os acordos eram selados com sorrisos e taças de champanhe, e as reputações eram construídas ou destruídas sob o brilho dourado de lustres monumentais. O ar-condicionado central mantinha o ambiente a uma temperatura civilizada, mas não conseguia dissipar o calor denso da hipocrisia e das ambições que pairava entre os convidados, um perfume invisível e inebriante. Ricardo Menezes, aos 42 anos, sentia uma gota de suor teimosa escorrer por sua têmpora, um pequeno sinal de traição de seu corpo usualmente controlado. Ele ajeitou o nó da gravata de seda italiana pela quarta vez em menos de 10 minutos, um tique nervoso que denunciava uma ansiedade incomum. Como um dos maiores nomes da construção civil da capital, um homem cujo império de concreto e aço redesenhava a paisagem urbana, Ricardo estava acostumado aos holofotes. Bailes como aquele eram seu habitat natural, um palco onde ele exibia seu sucesso. Mas naquela noite, a razão de seu desassossego não era um negócio multimilionário ou a presença de um rival político. A razão de seu nervosismo estava agarrada ao seu braço, deslizando pelo salão com a confiança de quem acabara de conquistar o mundo. Larissa Duarte, com seus 28 anos esculpidos em academia e ambição, era uma visão em vermelho. O vestido de alta costura, um presente recente de Ricardo, era uma declaração de guerra em forma de tecido. A cor, um escarlate vibrante, parecia absorver toda a luz do ambiente, fazendo dela um ponto focal inevitável. O decote generoso e a fenda audaciosa que revelava sua perna a cada passo eram um desafio direto às convenções discretas da elite paulistana. Seu cabelo loiro, tingido em um tom platinado que beirava o artificial, caía em ondas perfeitamente construídas sobre os ombros nus. Ela não andava, ela flutuava, impulsionada pela certeza inabalável de que aquela noite era sua. Em sua mente, aquele baile não era apenas um evento social, era sua coroação. Após meses de encontros furtivos em suítes de hotéis de luxo e jantares em restaurantes discretos, Ricardo finalmente a estava apresentando ao seu mundo. Para Larissa, aquilo significava apenas uma coisa. A esposa, Cláudia, era finalmente uma carta fora do baralho, uma figura fantasmagórica que em breve seria oficialmente substituída. A ideia a enchia de um prazer quase vertiginoso. O primeiro torpedo veio na forma de uma voz estridente, afiada como um estilete. Ricardo, querido, que surpresa deliciosa! Era Beatriz Alencar, esposa de um desembargador influente e uma das matriarcas mais temidas da sociedade paulistana. Seus olhos, pequenos e brilhantes como os de um predador, percorreram Larissa de cima a baixo, um escrutínio impiedoso disfarçado de cumprimento social. E vejo que não veio sozinho. Ricardo forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Beatriz, sempre um prazer. Esta é Larissa Duarte, uma colaboradora muito especial em um de meus novos projetos. A mentira soou fraca até para seus próprios ouvidos. Larissa, no entanto, soltou uma risada cristalina, um som que pareceu agudo demais para a acústica aveludada do salão. Colaboradora? Ah, Ricardo, que modesto! Ela ronronou, apertando o braço dele com unhas pintadas de um vermelho idêntico ao do vestido. Nossa relação é bem mais íntima. Somos parceiros em todos os sentidos, não é, meu amor? O constrangimento de Ricardo era quase palpável, uma onda de calor que subiu por seu pescoço.
Mas Larissa parecia se alimentar daquela tensão. Ela queria que todos soubessem. Ela queria que a notícia se espalhasse como fogo, que chegasse aos ouvidos de Cláudia, onde quer que a esposa abandonada estivesse se escondendo. A pergunta seguinte de Beatriz foi lançada com a precisão de um míssil teleguiado. E a Cláudia? Não a vejo há meses. Pensei que ela nunca perdesse o baile da fundação. A menção direta ao nome da esposa legítima pairou no ar, carregada de veneno. Ricardo engoliu em seco, sentindo o colarinho da camisa apertar. Cláudia anda muito ocupada, projetos pessoais, você sabe? Ele gesticulou vagamente, como se isso explicasse a ausência da mulher com quem era casado há 15 anos. Que pena, murmurou Beatriz, seu tom de voz sugerindo exatamente o contrário. Uma mulher tão distinta. Sempre soube se portar com uma classe impecável. A palavra classe foi deixada no ar, uma acusação silenciosa contra a figura exuberante e provocadora de Larissa. Uma pontada de irritação atravessou Larissa, porque todos insistiam em mencionar aquela mulher. Ricardo sempre a descrevera como apática, uma esposa que se contentava com a sombra, que preferia a companhia de livros e obras de arte a brilhar ao seu lado nos eventos que realmente importavam. Para Larissa, isso era um atestado de fraqueza, a prova de que algumas mulheres nasceram para reinar e outras para serem esquecidas. A chegada de um sócio minoritário, ansioso para discutir os detalhes de um novo empreendimento na Faria Lima, foi um alívio bem-vindo para Ricardo. Enquanto os homens se afastavam para um canto, falando de planilhas e licenças, Larissa permaneceu no centro do salão, sentindo-se como a rainha em seu trono recém-conquistado. Os flashes dos fotógrafos a encontravam com uma frequência impressionante, e ela posava, oferecendo seu melhor ângulo, já imaginando as manchetes do dia seguinte nas colunas sociais. O novo amor de Ricardo Menezes, ou empresário bem acompanhado no baile do ano. Ela sorria para as câmeras, um sorriso que ensaiara em frente ao espelho, um sorriso que dizia, eu venci. O champanhe, gelado e borbulhante, fluía sem restrições, e Larissa não se conteve. Cada gole parecia fortalecer sua confiança, solidificar sua posição. Ela se aproximou de um grupo de mulheres que conhecia superficialmente das boutiques da Oscar Freire e dos spas mais caros da cidade. Larissa, que vestido deslumbrante, comentou uma delas, Patrícia, casada com um banqueiro. Presente do Ricardo, respondeu Larissa, fazendo questão de modular a voz para soar íntima e casual. Ele tem um gosto tão refinado, não acham? As mulheres trocaram olhares cúmplices por cima de suas taças. Todas ali entendiam a linguagem não dita da alta sociedade. Ricardo Menezes estava exibindo sua amante em um dos eventos mais públicos do ano. Um ato de audácia que, embora não fosse inédito, ainda causava um frisson quando feito de forma tão descarada. A conversa continuou leve e superficial, mas Larissa sentia os olhares, as avaliações. Ela sabia que estava sendo julgada, mas interpretava aquilo como inveja. Elas a invejavam por sua juventude, por sua beleza, por ter conquistado um dos homens mais poderosos da cidade. Em sua mente, ela já não era a outra, mas a futura senhora Menezes. A confiança de Larissa era tão grande que ela começou a se sentir à vontade para provocar. É incrível como alguns ambientes parecem mais naturais para certas pessoas, não é? Ela comentou, olhando ao redor do salão. Eu sempre me senti mais em casa aqui do que, digamos, trancada em casa com livros velhos. A alfinetada em Cláudia foi clara e direta. As mulheres ao redor sorriram discretamente. O código era claro. A esposa que se ausenta perdeu a guerra. E Larissa, a vitoriosa, estava ali para reclamar os espólios. O que ela não podia imaginar, em sua arrogância juvenil, era que cada palavra, cada gesto, cada gole de champanhe estava sendo observado.
E que, a poucos quilômetros dali, a mulher que ela considerava derrotada estava se preparando não para uma rendição, mas para a batalha final. Uma batalha que não seria travada com gritos ou lágrimas, mas com uma arma muito mais letal: a elegância. A noite de Larissa estava apenas começando, mas seu reinado já tinha data e hora para acabar. Enquanto Larissa se banhava na luz artificial dos flashes e na admiração superficial que acreditava ter conquistado, a verdadeira arquiteta daquela noite se movia com a precisão silenciosa de uma mestra enxadrista. A alguns quilômetros do clube paulistano, no refúgio de seu apartamento com vista para o Parque Ibirapuera, Cláudia Menezes, aos 39 anos, conduzia os preparativos finais para sua entrada em cena. Para o mundo, e especialmente para Ricardo, ela era a esposa reclusa, a figura decorativa que se contentava em viver à margem, uma mulher cuja paixão por arte e antiguidades era vista como um passatempo inofensivo, quase um sintoma de sua desconexão com a realidade vibrante dos negócios e do poder. Mal sabiam eles que nos últimos 6 meses essa paixão havia se tornado sua fortaleza e sua arma. A descoberta da traição de Ricardo não fora um golpe súbito, mas uma erosão lenta e dolorosa. Começou com os sinais clássicos, quase clichês: o perfume feminino, que não era o seu impregnado em um terno, as viagens de negócios de última hora que coincidiam com feriados, os extratos do cartão de crédito corporativo com despesas em restaurantes e joalherias que ela nunca visitara. Nos primeiros meses, Cláudia sentiu o peso esmagador da humilhação. A dor da traição era uma ferida física, uma pontada constante em seu peito que a fazia questionar cada um dos 15 anos de seu casamento. Onde ela havia errado? Em que momento se tornara tão invisível para o homem com quem construíra uma vida? As noites insones foram muitas, passadas na biblioteca de seu apartamento, cercada pelos livros que Ricardo tanto desdenhava. E foi ali, em uma madrugada particularmente silenciosa, folheando um catálogo de uma casa de leilões de Londres, que a epifania a atingiu. Ela não havia perdido Ricardo para Larissa. Ela havia se perdido dentro de um casamento que a diminuía. Ricardo não a traíra por uma falha dela, mas por uma falha fundamental em seu próprio caráter. A necessidade de se sentir poderoso ao lado de alguém que ele pudesse moldar e controlar, algo que ele nunca conseguiu fazer completamente com ela. Naquele momento, a dor se transformou em uma clareza fria e cortante. A vingança, ela decidiu, não seria um ato passional. Seria uma obra de arte. Seu primeiro movimento foi contratar, com a máxima discrição, o melhor investigador particular de São Paulo. O objetivo não era confirmar o que ela já sabia, mas documentar cada detalhe com uma precisão forense. Em poucas semanas ela tinha um dossiê completo, fotos de Ricardo e Larissa entrando e saindo de suítes no Hotel Fasano, registros de voos para escapadas românticas em Angra dos Reis, cópias de recibos de presentes caríssimos. O investigador, um ex-policial calejado, ficou impressionado com a frieza de Cláudia. Ela não chorava, nem se desesperava ao ver as provas. Ela as arquivava, organizando-as como quem cataloga peças raras para uma coleção. Paralelamente, ela mergulhou de cabeça em seu trabalho. Sua consultoria de arte, que Ricardo sempre tratara como um hobby de madame, era, na verdade, um negócio próspero e respeitado em um círculo exclusivo de colecionadores nacionais e internacionais. Nos meses em que se ausentou da vida social, Cláudia não estava se lamentando. Estava fechando os maiores negócios de sua carreira, viajando para feiras de arte em Basileia e Miami, consolidando uma rede de contatos que seu marido sequer sonhava que ela possuía. Ela fortaleceu seu patrimônio, transferiu investimentos e, com a ajuda de uma advogada especializada em divórcios de grandes fortunas,
preparou silenciosamente sua emancipação financeira e legal. A escolha do baile da Fundação Esperança como palco para sua reestreia foi calculada com a mesma precisão com que ela avaliava um Portinari. Era o epicentro da sociedade paulistana, um lugar onde as aparências eram tudo e as regras não escritas do poder eram a verdadeira lei. Ela sabia que Ricardo, em sua arrogância crescente, levaria Larissa. A ideia, inclusive, fora sutilmente plantada por ela mesma, através de uma amiga em comum, que em um almoço comentou com Larissa o quão importante seria para sua imagem ser vista naquele evento específico. Cláudia sabia que a ambição de Larissa faria o resto. Agora, em frente ao espelho de corpo inteiro em seu closet, ela observava a mulher que se tornara. A figura que a encarava de volta não era a esposa apagada que Ricardo havia deixado para trás. Era uma mulher no auge de seu poder. O vestido, uma criação exclusiva de uma estilista brasileira renomada, era de um preto profundo, um tecido que parecia beber a luz. O corte era impecável, escultural, valorizando sua silhueta sem a necessidade de decotes ou fendas vulgares. No pescoço, um colar de diamantes e esmeraldas, herança de sua avó, brilhava com uma luz antiga e poderosa, um símbolo de linhagem e legitimidade. Era a antítese do vermelho ostensivo de Larissa. Era a elegância contra a exuberância, a substância contra a superfície. "Senhora, o carro está à sua espera", anunciou a governanta, uma mulher discreta que trabalhava para a família de Cláudia há décadas e cujo olhar continha uma mistura de admiração e lealdade inabalável. Cláudia virou-se, um sorriso enigmático nos lábios. "Obrigada, Helena. Está na hora." Durante o trajeto até o Clube Paulistano, em seu sedã blindado, ela não sentia nervosismo, apenas uma calma eletrizante, a mesma que um ator sente antes de entrar no palco para o papel de sua vida. Seu celular vibrava incessantemente com mensagens de amigas, relatos indignados sobre a audácia de Ricardo e a vulgaridade de sua acompanhante. "Cláudia, você não vai acreditar no desplante", dizia uma. "O vestido dela é um escândalo. Ele a apresentou como parceira íntima", relatava outra. Cada mensagem era uma confirmação de que o roteiro estava se desenrolando perfeitamente. Ricardo e Larissa, em sua bolha de arrogância, estavam construindo o pedestal do qual iriam despencar. Ao chegar à entrada imponente do Clube Paulistano, Cláudia pediu ao motorista que esperasse alguns minutos. Ela observou o fluxo de carros de luxo, os flashes dos fotógrafos, a dança social que ela conhecia tão bem. Ela cronometrou sua chegada para o auge da noite, o momento em que a atenção de todos estaria relaxada. O champanhe já teria feito seu efeito, e o casal estaria no pico de sua autoconfiança. Quando a porta do carro finalmente se abriu e seu pé, calçado em um escarpão de cetim preto, tocou o tapete vermelho, um silêncio momentâneo se espalhou pela entrada. Os fotógrafos, acostumados com a figura reclusa de Cláudia Menezes, hesitaram por um segundo, como se não reconhecessem a mulher imponente que surgia diante deles. E então, os flashes explodiram em uma tempestade de luz. Ela caminhou lentamente, a cabeça erguida, um sorriso sereno no rosto, cumprimentando alguns conhecidos com um aceno de cabeça, mas sem parar. Sua postura, sua energia, tudo nela comunicava uma autoridade que ninguém ali jamais associara a ela. Ao entrar no hall do clube, o burburinho do salão principal chegou aos seus ouvidos. Era o som de um mundo que acreditava tê-la esquecido, um mundo que estava prestes a reaprender seu nome. Ela parou diante das portas duplas de madeira maciça, respirou fundo e entrou. A rainha estava de volta ao seu tabuleiro e o cheque-mate estava prestes a ser anunciado. A entrada de Cláudia Menezes no salão principal do Clube Paulistano foi como uma súbita mudança na pressão atmosférica.
O zumbido constante de conversas, risadas e música não cessou de imediato, mas vacilou, como se uma nota dissonante e poderosa tivesse sido introduzida na sinfonia da noite. As pessoas não se viraram todas de uma vez, mas o movimento foi uma onda que se propagou a partir da entrada. Um olhar, um cutucão discreto, um sussurro que passava de um grupo para outro. É a Cláudia. Cláudia Menezes está aqui. Meu Deus, olhe para ela. Ricardo, que estava perto do bar, rindo de uma piada sem graça contada por um fornecedor, sentiu a mudança antes mesmo de entender o que estava acontecendo. A atenção do seu interlocutor se desviou, os olhos fixando-se em um ponto por cima de seu ombro. Irritado com a quebra de protocolo, Ricardo virou-se para seguir o olhar do homem e seu sorriso congelou. Ali, emoldurada pela grande porta do salão, estava sua esposa. Mas não era a Cláudia que ele guardava na memória. A mulher de gestos contidos e beleza serena que ele aprendera a dar como certa, como parte da mobília cara de sua vida. A mulher que atravessava o salão com a calma de uma pantera era outra. Havia uma aura de poder nela, uma autoconfiança magnética que ele nunca vira antes. O vestido preto, em sua simplicidade magistral, fazia com que todos os outros vestidos coloridos e brilhantes parecessem fantasias de criança. As joias em seu pescoço não eram apenas adornos, pareciam armaduras, símbolos de uma força ancestral. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma premonição desconfortável de que havia cometido um erro de cálculo monumental. Do outro lado do salão, Larissa estava no auge de sua glória. Cercada por um pequeno séquito de admiradores recém-conquistados, ela contava uma anedota sobre suas férias em St. Barths, pagas por Ricardo, claro, gesticulando com as mãos para que o brilho de um anel de diamante recém-adquirido capturasse a luz. Foi então que ela percebeu que seu público havia se dispersado. Os sorrisos em seus rostos se tornaram fixos, os olhares vagando para além dela. — O que foi? Ela perguntou, um tom de impaciência em sua voz. — Perderam alguma coisa? Ela se virou seguindo a direção dos olhares e a viu. A realidade foi um soco no estômago. Em suas fantasias, a esposa traída seria uma figura patética, talvez mais gorda, com rugas de preocupação, vestida de forma antiquada. Uma mulher que, ao vê-la, confirmaria sua própria superioridade. Mas a mulher que caminhava em sua direção era uma deusa sombria, uma personificação da elegância que fazia seu próprio vestido vermelho parecer vulgar e desesperado. A postura de Cláudia, a forma como ela cumprimentava as pessoas com um aceno de cabeça ou um sorriso discreto, tudo nela gritava pertencimento. Ela não estava entrando em um território hostil. Estava inspecionando seu próprio reino. Larissa sentiu uma onda de pânico misturada com uma fúria teimosa. Ela não seria intimidada. Ela era o futuro. Aquela mulher era o passado. Agarrando o braço de Ricardo, que havia se aproximado dela como um autômato, ela sussurrou com os dentes cerrados. — Vamos cumprimentá-la. Agora. Era um movimento ousado, uma declaração de que ela não tinha medo, de que seu lugar ao lado dele era inquestionável. Ricardo hesitou. Larissa, talvez não seja uma boa ideia, não aqui. Seu instinto de sobrevivência, há muito adormecido pela arrogância, estava gritando em alerta. Mas Larissa já o estava puxando, atravessando o salão em direção ao grupo que se formava naturalmente ao redor de Cláudia. Para Larissa, aquele seria o confronto final, o momento em que a velha rainha seria forçada a abdicar publicamente perante a nova. Ela não poderia estar mais enganada. Cláudia viu o casal se aproximando. Ela não desviou o olhar. Seus olhos encontraram os de Ricardo por um instante, e ele sentiu como se ela pudesse ver através de sua fachada de sucesso, diretamente em sua alma covarde e insegura. Ele vacilou, mas Larissa o impeliu para a frente. — Cláudia,
Que surpresa, disse Ricardo, a voz saindo uma oitava acima do normal. O silêncio ao redor deles se tornou denso, quase sólido. Até a orquestra, sentindo o drama, pareceu diminuir o volume. Cláudia o observou por um longo momento, sua expressão perfeitamente neutra. Quando falou, sua voz era suave, mas com a clareza cortante de um diamante. Ricardo, interessante. Pensei que você estivesse em Brasília. Uma licitação importante. Não foi o que você me disse na segunda-feira? A mentira dita com tanta naturalidade por ele dias antes, agora estava exposta, nua e patética, sob os olhares de dezenas de pessoas. O encontro foi adiado, ele gaguejou, o rosto começando a ficar vermelho. Ah, que pena! Cláudia murmurou com um tom que não continha nenhuma pena. Mas que bom que não perdeu uma noite tão especial. Foi nesse momento que Larissa, interpretando a calma de Cláudia como fraqueza, decidiu tomar a iniciativa. Com um sorriso que pretendia ser superior, ela estendeu a mão. Você deve ser a Cláudia. Prazer, sou Larissa Duarte. Ouvi muito sobre você. O gesto foi de uma audácia tão espetacular que as pessoas ao redor prenderam a respiração coletivamente. Cláudia olhou para a mão estendida, com suas unhas vermelhas e agressivas, por um segundo que pareceu uma eternidade. Então, com um sorriso que não alcançou seus olhos, ela tocou levemente a ponta dos dedos de Larissa, um cumprimento gélido e formal. Larissa, sim, eu também ouvi muito sobre você. A frase foi dita com uma polidez impecável, mas o subtexto venenoso era inconfundível. Ricardo me disse que vocês trabalham juntos, continuou Cláudia, mantendo o tom de uma conversa casual. Algo sobre consultoria para novos projetos, não é? Larissa, ansiosa para cravar sua bandeira, interrompeu antes que Ricardo pudesse responder. Oh, somos muito mais que colegas de trabalho. Ela riu, o som ecoando no silêncio tenso. Temos uma relação muito, muito especial. Ela acreditava estar dando o golpe de misericórdia. Na realidade, ela acabara de armar a guilhotina para seu próprio pescoço. Cláudia inclinou a cabeça, um gesto de curiosidade estudada. Ah, entendo. Uma relação especial. Ela fez uma pausa, deixando a frase pairar. Que corajoso da sua parte tornar isso público desta forma. A palavra corajoso foi pronunciada de um jeito que a fez soar como seu exato oposto, imprudente, tola. Larissa começou a sentir que o chão sob seus pés não era tão firme quanto imaginava, mas sua inexperiência a impedia de decifrar completamente o jogo de poder que estava em andamento. Cláudia então voltou-se para ela com um interesse renovado. Me diga, querida, há quanto tempo vocês têm essa parceria? Vendo a pergunta como uma chance de reafirmar seu domínio, Larissa respondeu com orgulho. Há quase um ano, Ricardo tem sido um mentor maravilhoso para mim. Mentor, repetiu Cláudia, saboreando a palavra como se fosse um vinho raro e complexo. Que termo fascinante para descrever a relação. O ar estava tão carregado que era quase possível vê-lo vibrar. Beatriz Alencar, a socialite que os abordara no início, aproximou-se com um sorriso de predador. Cláudia, querida, que bom ver você. Sempre admirei seu bom gosto. Esse vestido é uma obra de arte. Obrigada, Beatriz, respondeu Cláudia sem tirar os olhos de Larissa. Sabe como é? Certas coisas nunca saem de moda. Tem substância. A indireta foi como um tapa de luva de pelica. Larissa, sentindo-se atacada, tentou revidar. O seu vestido também é bonito, disse ela a Cláudia, tentando soar generosa. Bem clássico, deve ter custado uma fortuna. O erro foi catastrófico. Insinuar que Cláudia se importava com o preço, ou pior, que precisava justificar seus gastos, foi uma gafe social de proporções épicas. Várias mulheres ao redor trocaram olhares de horror e desprezo. Cláudia sorriu, e desta vez, o sorriso era genuinamente perigoso.
Minha cara, disse ela, a voz macia como veludo, mas afiada como navalha. Quando se tem classe de verdade, o preço é um detalhe irrelevante. É algo que nasce com você, ou que você nunca terá, não importa o quanto tente comprar. A frase atingiu Larissa como uma onda de água gelada. Ela ficou sem palavras, o rosto queimando de humilhação, enquanto processava a brutalidade da lição que acabara de receber. Cláudia então se virou para o público que o cercava. Sabe, nossa querida Larissa acredita que conquistou o coração do meu marido. O que ela talvez não saiba é que Ricardo tem um padrão muito específico para suas mentorias. Um padrão? Perguntou Beatriz deliciada. Oh, sim, disse Cláudia, com a leveza de quem comenta o tempo. Mulheres jovens, ambiciosas, geralmente de origem mais simples, fáceis de impressionar com presentes caros e a promessa de um atalho para o topo. Ela olhou para Larissa com falsa simpatia. Nos últimos 15 anos, houve, deixe-me ver, pelo menos umas 5 antes de você. Secretárias, recepcionistas, moças sonhadoras que confundem a atenção de um homem poderoso com amor. A revelação caiu sobre Larissa como uma tonelada de concreto. Ela não era a única. Ela não era especial. Era apenas a mais nova de uma linhagem. Isso não é verdade, ela balbuciou, virando-se para Ricardo buscando negação. Mas Ricardo estava pálido, incapaz de sustentar o olhar de ninguém. Mas você, querida, continuou Cláudia, a voz agora quase um sussurro mortal, cometeu um erro que nenhuma das outras cometeu. Que erro? A pergunta de Larissa foi um sopro. Cláudia sorriu. Você acreditou que tinha vencido. A frase, você acreditou que tinha vencido, pairou no ar do salão não como um sussurro, mas como uma sentença. O silêncio que se seguiu foi absoluto, profundo, como se o próprio som tivesse medo de profaná-lo. Larissa olhou ao redor e pela primeira vez naquela noite viu os rostos da elite paulistana sem o filtro de sua própria arrogância. Não havia inveja em seus olhos, nem admiração. Havia algo muito pior, uma mistura de pena e desprezo aristocrático. Era o olhar que se reserva a um tolo que se expõe em público. Ela era o espetáculo, e a piada era ela. O mundo de Larissa, construído sobre a frágil fundação das promessas de um homem casado, começou a ruir em câmera lenta. Ricardo nunca me falou das outras. Ela gaguejou, virando-se para ele com um desespero que começava a corroer sua fachada. Era um apelo, uma última tentativa de encontrar um pilar em meio aos escombros. Mas Ricardo não conseguiu encará-la. Seu olhar estava fixo no chão de mármore, o rosto uma máscara de culpa e pânico. Ele era um rei cujo castelo de cartas acabara de ser soprado por um furacão. Claro que ele não contou, querida. A voz de Cláudia soou com uma suavidade quase maternal, o que a tornava ainda mais cruel. Porque ele estragaria a fantasia que ele cria para cada uma de vocês, a de que você é especial, que você é diferente, que desta vez é para valer. Beatriz Alencar balançou a cabeça com desaprovação teatral. Homens tão previsíveis fazem essas pobres moças acreditarem em contos de fadas. A crueldade, interveio Cláudia, sua voz ganhando uma nova camada de autoridade filosófica, não está no ato da traição em si. Homens poderosos sempre tiveram amantes. É quase uma tradição vulgar em certos círculos. A verdadeira crueldade está em criar falsas expectativas, em fazer essas mulheres acreditarem que podem ocupar um lugar que nunca lhes foi destinado. A menção a um lugar foi a faísca que acendeu o último resquício de espírito de luta em Larissa. A humilhação se transformou em fúria. E que lugar é esse? Ela cuspiu, a voz alta e trêmula, finalmente abandonando qualquer pretensão de sofisticação.
O lugar da esposa submissa que fica em casa e aceita tudo em silêncio? O salão inteiro prendeu a respiração. Era a primeira vez que alguém confrontava Cláudia diretamente, e a tensão era elétrica. Todos queriam ver como a rainha responderia a um desafio tão direto de uma plebeia. Cláudia sorriu. Mas não era o sorriso controlado e elegante que ela mantivera durante toda a noite. Era um sorriso genuíno, quase divertido. O sorriso de quem está prestes a revelar o truque final de mágica. "Oh, minha doce menina", disse ela, o tom uma mistura de pena e condescendência. "Você realmente não entendeu nada, não é?" Ela fez uma pausa dramática, seus olhos varrendo os rostos atentos ao redor. "Você acha que eu vim aqui como a esposa humilhada para lutar e reconquistar um marido infiel?" Seu olhar pousou novamente em Larissa e depois em Ricardo. "Eu não vim aqui para brigar por ele." Ela fez uma pausa, deixando o suspense atingir seu ápice. "Eu vim para devolvê-lo. Se a revelação anterior for uma tonelada de concreto, esta foi uma bomba nuclear." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que o tilintar distante de um garfo caindo em um prato soou como uma explosão. "Devolvê-lo", repetiu Larissa, a confusão estampada em seu rosto, manchado de lágrimas que começavam a se formar. "Sim, querida, pode ficar com ele", disse Cláudia, com um gesto elegante de mão, como se estivesse se desfazendo de um objeto indesejado. "Na verdade, eu insisto que você fique. Afinal, vocês dois se merecem." Ricardo finalmente encontrou a voz, um som rouco de pânico. "Cláudia, do que você está falando?" "Estou falando de liberdade, Ricardo. A sua e principalmente a minha." Com a calma de quem executa um movimento há muito planejado, Cláudia abriu sua pequena e elegante bolsa preta. De dentro, ela retirou um envelope branco selado. Ela o estendeu na direção de Ricardo. "Os papéis do divórcio foram protocolados ontem. Você deve receber a notificação oficial na segunda-feira." O envelope passou de sua mão para a de Ricardo, que o segurou com os dedos trêmulos como se estivesse radioativo. O choque em seu rosto era absoluto. "Mas nós nem conversamos sobre isso." "Nós conversamos sobre isso durante o último ano, Ricardo." A voz de Cláudia permaneceu serena, mas agora havia um fio de aço em cada palavra. "Conversamos cada vez que você chegou em casa cheirando a um perfume que não era o meu. Cada vez que mentiu sobre onde esteve. Cada vez que me tratou como um item de decoração, uma peça de mobília que existe para compor o ambiente, mas não participa da vida que acontece nele. A conversa foi longa e unilateral, Ricardo, mas ela aconteceu." Larissa olhou para o homem ao seu lado, esperando uma explosão, uma negação, uma declaração de amor por ela que invalidasse tudo aquilo. Em vez disso, ela viu um homem encolhido, olhando para o envelope como se fosse uma sentença de morte. A primeira coisa que ele conseguiu dizer, em um sussurro que revelou a verdadeira natureza de seu caráter, foi: "Quanto você vai querer?" A pergunta, tão crua e transacional, sugou o pouco de ar que restava no círculo de espectadores. Várias mulheres fizeram expressões de nojo mal disfarçado. Cláudia balançou a cabeça com uma tristeza fingida. "Ah, Ricardo, sempre reduzindo tudo a dinheiro." Ela o encarou. "Eu não quero o seu dinheiro, querido. Eu tenho o meu." "O seu?" Ele repetiu, incrédulo. "Sim, a herança da vovó Beatriz, que você sempre presumiu ser insignificante, coisa de mulher, como você dizia. Aqueles imóveis antigos e ações que você nunca deu atenção, acontece que, bem administrados, eles valem mais do que a sua construtora." Ela sorriu, um sorriso vitorioso e límpido. "Muito mais." O queixo de Ricardo caiu. Por 15 anos, ele vivera sob a suposição de que era o único provedor, o detentor do poder financeiro. Descobrir não apenas que sua esposa era independente, mas potencialmente mais rica do que ele, foi um golpe devastador em seu ego.
Além disso, continuou Cláudia, como se estivesse dando um relatório de negócios, minha consultoria de arte cresceu bastante. Clientes internacionais, sabe? Pessoas que valorizam expertise e autenticidade. Larissa finalmente compreendeu a dimensão completa de sua derrota. Ela apostara tudo em um homem que agora ela via não era nem metade do prêmio que ela imaginava. Então, você está nos dando sua bênção? Ela balbuciou, tentando se agarrar a qualquer fiapo de dignidade. Oh, minha cara, não é bem uma bênção, respondeu Cláudia com uma doçura mortal. Está mais para a devolução de um produto com defeito de fabricação. A frase ecoou pelo salão como um tiro. Risadas abertas e chocadas explodiram em vários pontos. A brutalidade elegante da resposta era irresistível. Ricardo finalmente explodiu. Cláudia, você não pode me humilhar assim em público. Humilhar você? Ela pareceu genuinamente surpresa. Ricardo, querido, eu não fiz nada além de dizer a verdade. Se a verdade é humilhante, talvez o problema não esteja em mim. Com um timing perfeito, um colunista social famoso se aproximou, o celular gravando discretamente. Cláudia, uma declaração para minha coluna? Claro, querido. Ela se virou para ele com a graça de uma estrela de cinema. Pode dizer que estou começando um novo capítulo. Às vezes, quando uma porta se fecha, percebemos que, na verdade, ela nos mantinha prisioneiros em um cômodo pequeno demais para os nossos sonhos. A metáfora era perfeita, poética e devastadora. A noite não era sobre o fim de seu casamento, era sobre o início de sua liberdade. O colunista social, com o faro de um tubarão que sente o cheiro de sangue na água, avançou mais um passo. Um novo capítulo? E quais são os planos futuros, Cláudia? São Paulo continuará a ter o prazer de sua presença? A pergunta era uma isca, e Cláudia a mordeu com a elegância de uma diva. Ela sorriu, um sorriso que continha um universo de segredos e promessas. Na verdade, estou de mudança. Tenho alguns convites muito interessantes para participar da cena cultural do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa me espera. Rio de Janeiro. A palavra caiu sobre Ricardo como a laje de um de seus próprios edifícios. Não era apenas um divórcio, era um exílio autoimposto. Cláudia não estava apenas se separando dele, estava apagando-o de sua geografia, colocando uma ponte aérea, um universo cultural inteiro entre eles. A humilhação não era apenas social, era existencial. Ele estava sendo relegado a uma nota de rodapé na nova e excitante biografia de sua ex-mulher. Larissa, em um último e desesperado espasmo de negação, tentou reivindicar alguma vitória dos destroços. Bem, pelo menos agora Ricardo e eu podemos ser felizes juntos, ela declarou, a voz soando mais frágil do que pretendia. Sem segredos, sem mentiras. Cláudia a olhou com uma expressão que era uma obra-prima de compaixão e desprezo. Oh, minha doce e ingênua menina, disse ela, o tom quase paternalista. Você realmente acredita que um homem que traiu a esposa com você não trairá você com outra? A verdade daquela pergunta retórica atingiu Larissa com a força de um impacto físico. Ela olhou para Ricardo, buscando um sinal de negação, uma promessa de fidelidade eterna. Em vez disso, encontrou o olhar de um homem em pânico total, seus olhos calculando perdas financeiras, não o futuro de um relacionamento. Ele não respondeu. Ele não podia responder, porque no fundo de sua alma medíocre, ele sabia que Cláudia estava certa. E foi nesse silêncio ensurdecedor que Cláudia Menezes deu seu golpe final. Bem, disse ela, ajeitando o colar de esmeraldas com um movimento elegante e definitivo, como quem fecha um livro após terminar uma história fascinante. Foi um prazer esclarecer tudo isso. Agora, se me dão licença, preciso me despedir de alguns amigos queridos antes da minha viagem. Ela se virou para sair, uma deusa em retirada, deixando para trás um rastro de devastação. Mas então ela parou,
como se tivesse se lembrado de um detalhe sem importância. Ela se virou lentamente, os olhos fixos em Larissa. Ah, e Larissa. A jovem ergueu o rosto, uma centelha de esperança em seus olhos. Talvez uma palavra de consolo, um conselho. O vestido vermelho é, de fato, muito bonito em você, disse Cláudia, a voz suave. Mas, para eventos beneficentes como este, cores mais sóbrias são sempre mais apropriadas. É uma questão de etiqueta social, sabe? A crítica final, disfarçada de lição de boas maneiras, foi a pá de cal. Cláudia não apenas a desclassificara como rival, ela a rebaixara a uma aluna ignorante em um curso básico de civilidade. Com isso, Cláudia Menezes se afastou, não como uma mulher fugindo, mas como uma rainha, deixando o salão após um decreto. Ela não olhou para trás. Não precisava. O estrago estava feito, e era uma obra de arte. Enquanto ela circulava pelo salão, o clima ao seu redor mudou completamente. Onde antes havia sussurros de pena por sua ausência, agora havia um coro de admiração por sua força. As pessoas se aproximavam dela não para oferecer condolências, mas para parabenizá-la. Cláudia, você foi magistral, sussurrou Beatriz Alencar, abraçando-a calorosamente. Nunca vi tanta classe em uma situação tão delicada. Obrigada, Beatriz, respondeu Cláudia. Às vezes, a elegância é a forma mais potente de vingança. Cada aperto de mão, cada beijo no rosto, cada palavra de apoio era uma ovação silenciosa. Ela não era a vítima, era a heroína da noite, a mulher que transformara sua humilhação em um triunfo espetacular. Ela se tornou, naquela noite, uma lenda viva da alta sociedade paulistana. Do outro lado do salão, a realidade de Ricardo e Larissa era um inferno particular em meio à festa. Eles ficaram parados, um casal de estátuas no meio de um furacão, enquanto o redemoinho de fofocas e olhares maliciosos os engolia. Os sussurros agora eram sobre eles. Coitada! Não sabia onde estava se metendo. Achou que ia dar o golpe do baú e acabou com um cheque sem fundo. Ricardo sempre teve um gosto duvidoso para amantes, mas essa superou todas. Cada comentário era um prego no caixão da dignidade de Larissa. Ela, que chegara se sentindo a rainha do baile, agora era publicamente exposta como uma pretendente ingênua e inadequada. As lágrimas que ela tentara conter agora corriam livremente, borrando a maquiagem cara e criando trilhas escuras em seu rosto. Você me enganou. Ela sibilou para Ricardo, a voz embargada pelo choro e pela raiva. Você me fez de idiota. Larissa, por favor, vamos conversar em particular. Ele tentou, mas sua voz soava fraca, patética. Conversar o quê? Explicar que eu era só mais uma na sua lista de conquistas descartáveis, que você nunca teve a intenção de se casar comigo? Sua voz se elevou, atraindo ainda mais atenção. Eu larguei meu emprego. Eu disse à minha família que ia me casar com um grande empresário. A confissão pública de sua ingenuidade apenas aprofundou sua humilhação. Ricardo, vendo sua vida social e financeira desmoronar diante de seus olhos, não ofereceu conforto. Ele ofereceu uma desculpa. Você não entende a Cláudia. Ela é louca, vingativa. Mas ninguém acreditou. Todos viram a calma, a classe, a precisão cirúrgica de Cláudia. A única loucura ali parecia ser a de Ricardo por tê-la subestimado. Larissa finalmente entendeu. Ela não havia perdido apenas a batalha contra Cláudia. Ela havia perdido a aposta de sua vida. O homem ao seu lado era um covarde, mais preocupado com sua imagem e seu dinheiro do que com ela. Com um último olhar de puro desprezo, ela se desvencilhou dele e correu para a saída, uma figura trágica em seu vestido vermelho agora amarrotado, deixando para trás um Ricardo Menezes isolado, cercado pelos destroços de sua própria arrogância. Cláudia, da porta do salão, observou a cena final de longe.
Não havia prazer em seu rosto, apenas a serenidade de quem conclui um trabalho difícil. Ela deu um último aceno para seus amigos, virou as costas para o mundo que aprendera por tanto tempo e caminhou em direção à noite paulistana, em direção à sua nova vida. A libertação era real, completa e, acima de tudo, espetacularmente elegante. 3 anos depois. O cenário não era mais o concreto imponente de São Paulo, mas a paisagem deslumbrante e sensual do Rio de Janeiro, onde o mar e a montanha se encontram em um abraço eterno. A luz dourada do final da tarde carioca inundava um salão no Copacabana Palace, onde acontecia um dos eventos de moda mais exclusivos do ano. O ar vibrava com uma mistura de português, inglês e italiano. Cláudia, agora com 42 anos, observava o desfile da primeira fila, não como uma mera espectadora, mas como uma figura central daquele universo. Sua mudança para o Rio não fora uma fuga, mas uma ascensão. Ela se tornara uma das consultoras de arte e cultura mais requisitadas do país, uma ponte entre colecionadores brasileiros e o mercado de arte global. Sua opinião era lei, seu gosto, uma referência. Ela irradiava uma felicidade serena e uma confiança que não vinham mais da vingança, mas da autorrealização. Ao seu lado, um homem a observava com uma admiração que transcendia a beleza física. Stefano Bianchi, 45 anos, era um nome que ecoava nos corredores do poder da moda mundial. Um milionário italiano, herdeiro de um império têxtil baseado em Milão, ele não era o tipo de homem que se impressionava facilmente com riqueza ou status. O que o encantara em Cláudia, quando se conheceram em um evento de arte no Rio no ano anterior, fora sua inteligência afiada, sua paixão contagiante pela beleza e uma elegância inata que ele, um esteta por profissão, reconheceu como sendo da mais rara estirpe. Ele não se apaixonou pela mulher que humilhou o ex-marido em um baile. Ele se apaixonou pela mulher que teve a coragem de reconstruir sua vida em seus próprios termos, com uma graça e uma força que o deixaram fascinado. O relacionamento deles floresceu naturalmente, uma parceria de mentes e almas que se reconheceram. Quando o desfile terminou e os aplausos ecoaram, Stefano se inclinou e sussurrou em seu ouvido, em um português com um charmoso sotaque italiano. Magnífico! Mas nada se compara à obra de arte que está sentada ao meu lado. Cláudia sorriu, um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto. A vida com Stefano era leve, cheia de risadas, viagens e um respeito mútuo que ela nunca conhecera com Ricardo. Eles estavam de partida para Milão na semana seguinte, onde Cláudia iria supervisionar a decoração da nova ala do museu da Fundação de Stefano, um projeto que unia as duas paixões dele, moda e arte. E havia outro segredo que eles guardavam, uma felicidade íntima que logo seria revelada ao mundo. Cláudia estava grávida de gêmeos. Hoje, a vida de Cláudia Dubois Bianchi se desenrola em um apartamento deslumbrante com vista para o Duomo de Milão. Aos 45 anos, ela é mãe de Léo e Sofia, 2 crianças vibrantes que correm pelos corredores falando uma mistura adorável de italiano e português. Seu nome é sinônimo de excelência no mundo da arte internacional. Ela não apenas aconselha os maiores colecionadores da Europa, mas também descobriu e lançou novos artistas brasileiros no cenário global, usando sua posição para criar pontes culturais. Ela se tornou exatamente o que sempre foi destinada a ser. Uma mulher de poder, substância e influência, não por causa do homem ao seu lado, mas por mérito próprio. Stefano é seu parceiro, seu maior admirador, o homem que celebra cada uma de suas conquistas como se fosse dele. E quanto a Ricardo e Larissa? As notícias, quando chegam, são como ecos distantes de um mundo que já não lhe pertence. Ricardo Menezes, o outrora titã da construção civil,
viu seu império ruir. Sem a rede de contatos e a reputação de Cláudia para lubrificar as engrenagens sociais e políticas, seus negócios, já fragilizados por sua má gestão e arrogância, entraram em colapso. A investigação por fraude fiscal, que começou pequena, revelou um esquema de corrupção que o levou à falência e a uma batalha legal que consumiu o que restava de sua fortuna. Hoje, ele vive uma vida anônima e amargurada em um apartamento alugado, uma sombra do homem que um dia acreditou ser o rei de São Paulo. Larissa, após o escândalo, descobriu que as portas da alta sociedade se fecharam para ela tão rapidamente quanto pareceram se abrir. A humilhação pública a marcou. Após alguns anos tentando se reerguer, ela acabou se casando com um dentista de uma cidade do interior, trocando seus sonhos de glamour por uma vida de estabilidade previsível e silenciosa. Certa noite, observando seus filhos dormirem tranquilamente em seus quartos em Milão, Cláudia refletiu sobre a noite no clube paulistano. A lembrança não lhe trazia mais o gosto metálico da vingança, mas uma espécie de gratidão irônica. Aquele ato de destruição fora, na verdade, seu ato de criação. Ela percebeu que a verdadeira vitória não foi ter destruído a vida de Ricardo e Larissa. A verdadeira vitória foi ter construído a sua. Foi ter transformado a dor da traição na força para se libertar, a humilhação na oportunidade para se reinventar e um final doloroso no começo de uma vida espetacular, glamurosa e, acima de tudo, livre. A melhor vingança, ela concluiu, não é destruir seus inimigos. É construir uma vida tão magnífica que a existência deles se torna completamente irrelevante. E aí, o que acharam desta história? Deixe aqui nos comentários qual nota você dá para a vingança da Cláudia, de 0 a 10. E se você, assim como eu, adora uma história com uma protagonista forte que dá a volta por cima, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos muitas outras jornadas incríveis como esta para compartilhar com você. Um grande abraço e até a próxima história.